Yasu, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos com um vídeo novo, um vídeo especial, com a ideia de falar sobre o alfabeto grego. Porque a gente usa muito na matemática o alfabeto grego, mas eu nunca vi em nenhum lugar ninguém parar e falar, olha, aqui são as letras do alfabeto grego, essa é maiúscula, essa é minúscula, a gente usa essa em tal lugar, a gente usa essa em outro lugar. E a ideia é fazer esse vídeo para suprir isso, que era uma curiosidade que eu tinha. E aí eu fiz a pesquisa, achei interessante e decidi compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá, vamos começar? Beleza, vamos fazer o nosso vídeo especial sobre o alfabeto grego. Começar dizendo o básico. O alfabeto grego tem 24 letras, diferente do nosso que a gente usa tem 26. E existem maiúsculas e minúsculas, faz diferença um ou outro. Aqui estão as 24 letras do alfabeto grego na ordem que os gregos fazem como ordem alfabética. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi e ômega. Na matemática a gente usa letras gregas para várias coisas diferentes. Algumas letras têm espaço reservado, existem coisas mais especiais, que algumas são mais usadas que outras. O exemplo mais óbvio, pi, a constante matemática que a gente usa, tanto que já teve vários vídeos especiais sobre pi nesse canal. Fato óbvio, a gente não vai falar de todos os usos de todas as letras do alfabeto grego na matemática, porque eu acho que o vídeo teria coisa de 15, 20 horas. E vamos falar letra a letra. Começando pelo alfa. Aqui a gente tem o alfa maiúsculo, o alfa minúsculo. Alfa é muito usado como constante genérica quando você tem, principalmente quando você tem 3, que a gente usa a tríade, alfa, beta, gama. A gente usa para representar muitos ângulos, a gente usa muito para representar nomes de planos. Plano alfa, plano beta, plano gama. Na física, o alfa representa coeficiente de dilatação térmica linear e também aceleração angular. Quando você tem um movimento que ele, além de ser curvo, ele acelera, e aí a velocidade que os ângulos aceleram a gente chama de alfa. Na química, alfa é um dos tipos de radiação alfa, que é a menos tóxica, menos ruim. E no alfabeto alfa-fonético, que é o alfabeto que é muito usado em transmissão de rádio, geralmente na aviação se usa. Se você vai soletrar alguma coisa, você tá lá no rádio que tem um pouco de ruído, você tá falando PJM. Não fica claro se o M era M ou N, e às vezes você tem alguém de uma língua diferente que também não entende tão bem o dialeto. O alfabeto alfa-fonético, cada letra é uma palavra. O A é o próprio alfa. E a única letra que acontece de a letra grega ser a própria letra também é o delta. O resto são nomes totalmente diferentes, tipo P é papa, T é tango, tem... Mas as duas únicas letras do alfabeto grego que aparecem no alfa-fonético são o alfa e o delta. Beta. Aqui a gente tem o beta maiúsculo, beta minúsculo. Assim como foi dito antes, ele também é usado como nome de constante para principalmente ângulos e planos, junto com alfa e gama. Na probabilidade, a gente tem um tipo de erro específico chamado erro beta, que eu não vou me aprofundar porque a gente está na segunda letra de 24 e o vídeo vai ficar muito enorme. Na física, o beta significa também dilatação térmica superficial, e tem a radiação beta na química, que é a radiação que é mais nociva para o ser humano do que a alfa. Além disso, uma extra, em videogames a gente tem um negócio, quando você vai fazer um jogo e vai lançar ele, existe uma versão antes do lançamento chamada versão beta, que é a versão que ela é jogável, ela está quase pronta, mas não foi para o mercado ainda, porque ela está basicamente passando na fase de testar se tem bugs. Gama, aqui a gente tem o gama maiúsculo, o gama minúsculo. O gama minúsculo, assim como o alfa e beta, é usado como constante, para principalmente ângulos e planos. Existe a função gama, que é uma função importante na matemática, que é uma função que generaliza fatoriais para números não inteiros. A gente já fez um vídeo especial sobre a função gama e alguns outros vídeos de exercício envolvendo a função gama. Se vocês quiserem ver o vídeo detalhado da função gama dizendo o que é, de onde ela vem, deixar o cardzinho passando aqui em cima de mim. Além disso, existe uma constante, que é a constante Euler-Mascheroni, que é a constante que a gente chama de gama. Talvez eu faça um vídeo no futuro sobre essa constante. Essa constante, ela representa a diferença entre a integral de 1 sobre x, quando você considera a integral normal, quando você vai de 1 até infinito, para a soma 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Ela é a diferença entre a área contínua e a área discreta dessa soma 1 sobre x quando vai para infinito. Na física, o gama representa o coeficiente de dilatação volumétrica, e na química, gama representa um tipo de radiação. E indo um pouco além, embora não seja uma coisa que está muito aqui, gama também é o nome da radiação que faz o Incrível Hulk virar o Incrível Hulk. Bom, delta, aqui a gente tem o delta maiúsculo, delta minúsculo.
Delta é prioritariamente conhecido como o discriminante da fórmula de Bhaskara, b² menos 4ac. E ele também calcula uma operação para funções chamada Laplaciano, que é a soma das derivadas segundas em cada uma das variáveis. Para uma variável só, o Laplaciano é a derivada segunda normal. O delta minúsculo aparece na definição de limite juntamente com o epsilon. Também já tivemos vídeos sobre isso, vou deixar o cardzinho passando em cima de mim aqui sobre a definição epsilon delta de limite, se vocês estiverem curiosos. Delta também significa como símbolo para a função delta de Kronecker, que é uma função de duas variáveis, onde se você tem duas variáveis diferentes, ele vale 0, se duas são iguais, ele vale 1. E também tem uma outra função com delta chamada delta de Dirac, que ela oficialmente é definida por esse limite meio chato aqui, mas na prática ela é a chamada função impulso. Quando você tem um evento que acontece muito rápido, no intervalo de tempo muito pequeno, geralmente descarga elétrica, a gente pode representar ele matematicamente usando a função delta de Dirac. Epsilon, aqui a gente tem a representação do epsilon maiúsculo, do epsilon minúsculo. O epsilon minúsculo ele é muito utilizado numa área chamada análise, que ele vai sempre representar uma quantidade que é positiva e muito pequena. Ou num termo mais específico, o infinitesimal. Junto com delta, ele é usado na definição de limites, epsilon delta, a gente já falou disso quando falou do delta. Ele também é usado para representar uma função chamada função de Levi-Cevita. A função de Levi-Cevita, aqui está a definição dele para duas variáveis. Ela tem uma versão maior para 3, 4, 5 variáveis. Ele é usado basicamente para você calcular se você tem uma ordem de permutação, se ela é positiva ou negativa. E outra coisa, o epsilon ele é muito utilizado em cálculo numérico para você falar de erro. Ah, tem o erro da função, você costuma chamar o erro de epsilon. O que às vezes assusta os alunos porque muitos deles ficam traumatizados com a definição epsilon ou delta de limite, aí vê epsilon em outro contexto e fica meio maluco. O epsilon do cálculo numérico é muito mais fácil de lidar do que o epsilon dos limites. Zeta, aqui está o zeta maiúsculo, zeta minúsculo. Zeta, a principal aplicação dele na matemática é para representar a função chamada função zeta de Riemann. A definição da função está aqui. A função zeta num ponto S é a soma de 1 até infinito de 1 sobre n elevado a 1s. Uma curiosidade, o zeta ele parece o Z no nosso alfabeto latino, mas ele é a 7ª letra no alfabeto grego, ele está bem no começo. A pronúncia dele é mais um ds, meio chiado. Põe esse Dzinho na frente. O som é diferente do Z que a gente está acostumado. Então, se você vai ler alguma coisa em grego, quando está o zeta, na verdade é um dz. Eta, aqui a gente tem o eta maiúsculo, o eta minúsculo. Ele é utilizado para a função eta de Dirichlet, que é uma versão com sinais alternantes da função zeta de Riemann. O zeta de Riemann, a gente sempre tinha 1 elevado a n sobre n elevado a s. Juntamente com Qi, o eta ele é utilizado numa mudança de variáveis quando a gente lida com equações diferenciais parciais. E isso é tema de uma anedota futura que eu pretendo lançar em breve, vai ser a próxima anedota que eu vou soltar no canal do professor Pinguim. Teta, aqui a gente tem o teta maiúsculo, teta minúsculo. É muito usado quando a gente vai falar com ângulo. Geralmente você tem algum ângulo genérico, se você não está querendo calcular o valor dele, geralmente você quer calcular o valor dele, a gente chama de alfa, beta, gama. Se ele é usado numa demonstração, numa dedução, a gente chama esse ângulo de teta. E existem mudanças de variável, no caso, principalmente mudanças de coordenadas polares, ou esférica ou cilíndrica, que a gente usa em integrais, a gente usa teta como variável para ângulo. Tem uma função chamada função teta, em teoria dos números, chamada função de Chebyshev. A definição dela é a soma dos logaritmos de todos os números primos menores iguais que algum n dado. Então, por exemplo, se n for igual a 4, a função de Chebyshev no 4 é a soma dos logaritmos dos números primos menores que 4. Vai ser ln de 2 mais ln de 3. Iota, aqui a gente tem o iota maiúsculo, o iota minúsculo. Iota é uma das letras menos usadas na matemática, eu precisei fazer pesquisa e descobrir onde isso era usado. Antigamente, em livros mais antigos, iota era usado no lugar de i para representar número complexo. A gente está muito mais acostumado hoje em dia com i quadrado igual a menos 1, ou em algumas áreas da engenharia, j ao quadrado igual a menos 1. Mas livros mais antigos têm iota quadrado menos 1. E em álgebra abstrata, em álgebra de conjuntos, iota é usado para representar aplicações de inclusão. Mas também é um uso bem menos comum do que todas as letras que a gente viu antes dessa. Kappa, aqui a gente tem o kappa maiúsculo, kappa minúsculo. Ele representa curvatura em geometria. Se você tem uma linha, a curvatura dela é basicamente quão torta ela é. A reta é uma linha de curvatura zero. Kappa também representa o número de condição de uma matriz em álgebra linear. O número de condição, a forma de calcular ele é basicamente o módulo do maior alto valor dividido pelo módulo do menor alto vetor, a menos que
seja 0, se você tiver um outro valor 0, aí não faz sentido essa definição. Em teoria dos grafos, kappa representa a conectividade de um grafo. Um grafo que seja formado por vértices distintos sem nenhuma aresta conectando nenhum deles tem conectividade 0, kappa desse grafo é 0. Lambda, aqui a gente tem o lambda maiúsculo, o lambda minúsculo. O lugar onde o lambda aparece mais é indicar alto valor de matriz. Já tem vídeos falando de alto valor nesse canal, sempre a gente usa lambda para representar. Lambda também indica o comprimento de onda, que a gente está muito acostumado com V igual a lambda F. E aqui o negócio que eu descobri nas minhas pesquisas para falar disso, existe uma área da computação chamada lambda cálculos. E lambda ele é utilizado como um indicador de função de abstração, que é alguma coisa para simular máquina de Turing, não vou me aprofundar também porque foge do escopo. E existe uma função em teoria dos números, lambda, que indica o maior ciclo que a gente tem, formado pela sequência qualquer número elevado aí, módulo n. Que é basicamente você ver os restos de números variados dentro dessa potência. Em teoria dos números isso tem aplicações. Mi, que se vocês pegarem livros em inglês, é chamado de mu. Aqui a gente tem o mi maiúsculo, mi minúsculo. Ele representa micro, antes de uma unidade, se você tem litros. Microlitro é 10 a menos 6. Ele também indica a função de Heaviside, que é chamada de função degrau. A função Heaviside no ponto C, ela vale 0 antes desse C e 1 depois dele. A gente já fez vídeo sobre função de Heaviside, eu vou deixar o cardzinho aqui para um deles, um vídeo de exercício resolvido, que é bem legal. Em equações diferenciais, a gente usa mi como sendo o fator integrante de uma função. A fórmula está aqui, ele é e elevado ao integral de a de t dt. E ele também indica, em teoria dos números, uma função chamada função de Möbius, que ela vale menos 1 elevado a algum k, se o número que você está calculando ele é produto de k primos distintos, 0 se ele é divisível por um quadrado maior que 1. Por exemplo, então 4, que é o número que a gente usou de exemplo antes, a função Möbius em 4, como é divisível por 2 quadrado, vai valer 0. Ni, ou se vocês pegarem livros de língua inglesa, nu, aqui a gente tem o ni maiúsculo, ni minúsculo, que é meio incômodo, porque oficialmente é a coisa que tem som de N, mas a letra parece um V. Em estatística ele indica graus de liberdade que você tem para lidar com o sistema. Ele indica a viscosidade mecânica dos fluidos. E meio que isso foi o que eu achei. Eu não achei nenhuma aplicação em matemática pura, só aplicações em física. Que si, ou xi, se vocês forem pegar em livros de língua inglesa, aqui a gente tem o xi maiúsculo, xi minúsculo. A versão minúscula representa variáveis aleatórias em estatística. E juntamente com eta, ele faz parte de uma mudança de variável em equações diferenciais parciais, que vai ser tema da próxima anedota que eu vou lançar no canal. Mas eu já tinha falado disso quando a gente falou do eta. Ômicron. Ômicron é uma das letras que eu acho que tem o som mais gostoso de falar, ômicron. Que a gente tem ômicron maiúsculo, ômicron minúsculo. A maiúscula ela é muito usada em computação e é o que o pessoal chama de Big O. E quando aparece uma letra O, às vezes o pessoal acha que realmente é uma letra O, mas Big O, quando a gente fala em teoria de computação de análise de complexidade, de algoritmos, é um ômicron, não é um O. Um exemplo, você escalonar uma matriz, se a matriz tem N elementos, é uma matriz N por N, você, para escalonar ele, você acaba fazendo N cubo operações. Então a gente fala que a ordem de complexidade é N cubo. Na matemática, a mesma notação é utilizada de ordem de complexidade, a gente também usa o ômicron, mas de novo o pessoal acha que é O, para análise de crescimento de função. E a minúscula a gente costuma usar para limitantes inferiores. A gente geralmente está mais interessado em saber se a coisa vai para infinito ou não. Então o limitante superior, Big O, é mais relevante do que o pequeno, Little O. Pi, aqui a gente tem o Pi maiúsculo, Pi minúsculo. Conhecimento geral, π é a constante 3,1415 tananã, que representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dela. Tivemos vários vídeos sobre π, inclusive um deles era um especial de Natal rimando. Eu acho que eu vou deixar o cardzinho passando desse vídeo, esse vídeo é bem legal. Π, às vezes a gente usa para nomear planos, e às vezes quando você tem mais de um plano é π1, π2, π3, mas eu gosto mais de alfa, beta, gama, eu me sinto mais confortável com alfa, beta, gama. Para mim, π é muito mais esse número do que nome de plano. Existe uma função em teoria dos números chamada função π, que ela indica quantos números primos menores ou iguais a n existem. Então, 10. π de 10. Vamos calcular quantos primos existem menores que 10. 2, 3, 5, 7. Existem 4 primos, então π de 10 vale 4. A maiúscula, o π maiúsculo, a gente indica como sinal de produtório, que em vez de somatório, que a gente soma os termos, a gente multiplica os termos que estão dentro dele. Exemplo rápido, aqui a gente tem o produtório para i de 1 até n, 2i dividido por 2i mais 1. A gente substitui por 1, em cima fica 2, embaixo fica 3, vezes substitui por 2, fica 4 sobre 5, vai multiplicando até chegar no n final. Este é um exemplo de produtório, um dos lugares onde a gente usa π maiúsculo. Rho, aqui a gente tem o Rho maiúsculo, Rho minúsculo. É uma das 3 variáveis junto com φ e θ que a gente usa em coordenada esférica.
O θ a gente já falou, já tinha mencionado que ele é usado para ângulo, o ρ vai ser usado para distância. Ele indica o raio espectral de uma matriz, que oficialmente nada mais é do que o maior alto valor em módulo. Em física a gente usa muito ρ para indicar densidade, tanto de massa quanto de carga, mas principalmente de massa, e também resistividade de um material. Sigma, que a gente tem o sigma maiúsculo, sigma minúsculo. A maiúscula é utilizada como símbolo de somatório. Assim como o π maiúsculo indicava produtório, sigma maiúsculo significa somatório, a diferença é que você soma os termos ao invés de multiplicar. Em estatística, a minúscula indica desvio padrão, e em teoria dos números existe uma função chamada função sigma, que ela é a soma dos divisores de n. Aqui a gente tem, por exemplo, sigma de 4. Os divisores de 4 são 1, 2 e o próprio 4. A soma deles, 1 mais 2 mais 4, dá 7. Sigma de 4 vale 7. A função sigma foi muito importante num vídeo antigo do canal, que era um vídeo com puzzle dos 4 quatros, que a gente usava a função sigma para ajudar a resolver esse problema. Vou deixar o cardzinho, esse vídeo é um dos vídeos que eu acho mais divertidos de puzzle que a gente já fez no canal. Tal, que a gente tem o tal maiúsculo, tal minúsculo. Em teoria dos números existe uma função chamada função tal, que ela indica quantos divisores inteiros possui o número n. Então, usando o 4 que a gente acabou de usar de exemplo, 4 é divisível por 1, por 2, por 4. Então tal de 4 vale 3. Não é muito usual, mas existem até um clã de defensores de usar tal como uma constante, que é a razão entre o comprimento e o raio de um círculo, que seria literalmente o dobro de π, já que você está usando o raio em vez do diâmetro para dividir, o seu resultado final é o dobro. Aí tem um valor fixo conhecido, que é o valor de 2 vezes π. Na física, tal também indica trabalho de uma força. Y ou Y, se vocês forem pegar um livro em inglês. Aqui a gente tem o Y maiúsculo, Y minúsculo. A única aplicação que eu achei aqui em astronomia, o Y é utilizado como taxa de proporção entre massa e luminosidade de uma estrela. Φ, aqui a gente tem o Φ maiúsculo, Φ minúsculo. Juntamente com o ρ e θ, ele é utilizado para as coordenadas esféricas. θ indica o ângulo da base, Φ vai indicar o ângulo espacial em 3D. Φ é utilizado como símbolo para uma das minhas constantes favoritas, que é a razão áurea, que vale 1 mais 6 e 5 sobre 2. Já fizemos vários vídeos sobre razão áurea, vou deixar indicado aqui o link para um deles também, que é um vídeo bem legal. Em teoria dos números também existe uma função chamada função totiente de Euler. Ela indica quantos coprimos menores que n existem. Usando de novo o exemplo número 4, entre 1 e 4, e 4 não é coprimo, 2 e 4 não é coprimo, 3 e 4 são coprimos, eles não têm nenhum divisor comum. Ele só tem um coprimo com 4, φ de 4 vale 1. Xi, aqui a gente tem o X maiúsculo, X minúsculo. Ele indica o número cromático de um grafo, que esse é um negócio bem legal. Ele é, se você tem um grafo, pontinhos e conexões, qual o número mínimo de cores que você precisa ter para pintar os vértices dele, sem ter dois vértices conectados por uma aresta com cores iguais. Então, se você tem um grafo totalmente desconexo, só pontos jogados, o número cromático dele é 1. A partir do momento que você ligou 2 com a aresta, o número cromático é pelo menos 2. Em estatística, x² é utilizado para um nome de um modelo x², e um teste de distribuição, teste x². Psi, aqui a gente tem o psi maiúsculo, psi minúsculo. Ele indica função de onda em ondulatória. O psi maiúsculo, o símbolo dele é muito conhecido como símbolo da farmacologia. Várias farmácias que você vê por aí têm esse símbolo em algum lugar lá no logotipo da farmácia. Finalmente, ômega, a última letra do alfabeto grego. Aqui a gente tem o maiúsculo e o minúsculo. Existe uma constante chamada constante ômega, que é o único número real que satisfaz ômega vezes e elevado a ômega igual a 1. Ele vale aproximadamente 0,567. Ômega minúsculo é utilizado como símbolo para o que seria o menor infinito possível, infinito dos contáveis. Ômega, ou ômega zero, é a cardinalidade dos naturais. Tenho intenção de, no futuro, talvez um pouco mais distante, fazer um vídeo que fale um pouco sobre cardinalidade, sobre esses infinitos, assim, como assim existem infinitos maiores, infinitos menores. Vou fazer um vídeo especial sobre isso ainda. Se você mudar o índice para ômega 1, ômega 2, você tem os próximos números ordinais, e cada um deles é sempre 2 elevado ao anterior. Então, ômega 1 é 2 elevado a ômega 0, ômega 2 é 2 elevado a ômega 1, e assim por diante. O ômega maiúsculo é utilizado como símbolo de resistência elétrica, o Ohm. Alguns extras. As letras com menos uso, de acordo com o meu conhecimento de 26 anos e a pesquisa que eu fiz, são iota, eta, y e xi. Então, uma sugestão para vocês que estão assistindo meu vídeo e vão se inspirar e fazer pesquisas e coisas interessantes, se vocês criarem algum conceito novo ou descobrirem uma constante nova e precisarem de uma letra, eu sugiro fortemente essas 4, porque como elas têm pouco uso, você não vai competir. Criei uma constante nova chamada de π. Desencana, o seu π nunca vai ser tão famoso quanto o π 3,14, blá blá blá. Vou chamar de φ.
você não vai ser tão famoso quanto a razão hora. Agora, iota, eta, y, xi, como não tem nada que é muito de uso relevante, muito comum, é uma boa sugestão, fica aí pro futuro. Uma coisa que é curiosa, pi, parece muito com R. Se a gente for pegar a grafia do pi e do R, isso é um R, põe uma perninha a mais e vira o pi. Pi é a letra que acaba virando o P. O pi, que parece um R, acaba virando a nossa letra P. E o Rho, que parece muito um P, acaba virando o nosso R. Eu não sei em que momento aconteceu esse bug na história da humanidade, mas é uma curiosidade que é interessante. Outra coisa, o alfabeto grego ele é muito usado na astronomia, então existem muitas nomeações de corpos celestes que a gente segue o alfabeto grego para nomear eles. Geralmente alfa é mais brilhante, beta é a segunda mais brilhante e assim por diante. E uma que eu faço questão de colocar como extra é sigma, maiúsculo, é a letra equivalente ao nosso S maiúsculo no alfabeto latino. Xi é a letra equivalente ao nosso X. Se você quer fazer uma coisa de grafia, assim, e aí tem uma palavra que deveria ter o E, mas aí você põe uma dessas duas para parecer legal, exemplos que eu vejo muito e me irritam cada vez que eu vejo, matemática ou matemática, onde oficialmente isso aqui está escrito matsmática e matxmática, porque isso aqui não é um E, isso é um S, isso é um X. Você está sendo imbecil. Qualquer coisa que eu vejo de matemática que tenta usar o símbolo de somatório no lugar do E, eu paro de prestar atenção instantaneamente. Isso é um negócio que é errado e devia ser abolido, e você devia ser proibido de falar de ciência se você usa isso, o sigma no lugar do E ou o xi no lugar do E. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra o nosso vídeo de hoje, nossa primeira viagem sobre alfabeto grego e principais usos na matemática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando vocês que se vocês quiserem fazer um comentário, fazer uma crítica, dar uma ideia, propor uma questão, pedir um tema, fica à vontade de fazer os comentários embaixo, ou se vocês preferirem alguma coisa mais pessoal, vou deixar aqui também, ó, meus contatos pessoais, que aí vocês podem entrar em contato direto comigo também, se preferirem, sem problemas. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu acabo respondendo. E, como diziam os gregos, efkaristo. Até a próxima, pessoal. Obrigado.